Como é que ele vai saber que eu sei reforma tributária? Se eu não falar, ele não vai saber. Então é como muita gente diz, só é lembrado aquele que é visto. É sobre isso. É sobre você ter uma visão de futuro, sobre ajudar o seu cliente ser organizado para conseguir de fato entregar algum valor para ele. Quando a gente fala em lucro real, a gente tem que ter ideia de uma organização. Então eu consigo enxergar naquele cliente qual o melhor imposto que ele tem a pagar. Se eu tenho um balanço bem estruturado, eu posso dizer para ele, olha, é melhor que você seja simples, mas permaneça com o seu balanço bem estruturado. Eu aprendi que não podia. Sim. De repente o mercado fala assim, se você não fizer isso, você está fora do mercado. E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje, gente, eu chamei, é um cliente nosso, né? Chamei ele já alguns meses atrás, mas esse homem é muito corrido. A vida dele é uma loucura. É um cara que cuida de empresas do lucro real, tá ali na operação. É um cliente que tem uma bagagem muito bacana para você, contador, que está aqui no nosso canal, na nossa audiência. Eu ouvi um pouco da experiência, né, de uma pessoa que está há 30 anos na contabilidade e nesses 30 anos cuida de empresas grandes, do lucro real, tem uma baita experiência. E eu tô aqui hoje com o Pavon, isso mesmo. Ele é um cliente da DPG, já é um cliente há alguns anos, e eu vejo que ele faz um trabalho muito bacana e ele vem se reinventando nesses anos na contabilidade. Por que eu quis trazer ele aqui? Porque todas as vezes que eu conversei com ele sempre estava me contando algo novo, algo que ele está tentando fazer, de mudança, e ele é que nem você que está aí do outro lado, está no dia a dia, está na operação, tem as mesmas dores, os mesmos problemas que a gente vai enfrentando. Pavon, obrigada por ter vindo até aqui, saído lá da Zona Leste, vindo até aqui, bater esse papo com a gente. Mas mais do que eu falar de você, eu quero que você conte um pouquinho quem que é o Pavon, por que ele resolveu empreender na contabilidade, quais são as alegrias que a contabilidade traz para ele. Me fala um pouquinho. Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz de receber esse convite. Ainda no momento que para nós lá do escritório é um marco muito grande. A gente faz 30 anos de empresa aberta agora no próximo mês. Então estar aqui e comemorar 30 anos junto com você é maravilhoso. E é como você falou, a contabilidade é um desafio muito grande, a necessidade de se reinventar todos os dias. A gente tem que estar ali na luta, se reinventando e sempre mostrando o propósito de estar na contabilidade para os nossos clientes. E como eu comecei na contabilidade, na verdade a contabilidade me achou no meio do caminho, isso há 37 anos atrás, que eu nem imaginava estar na frente de um escritório de contabilidade, ou até mesmo trabalhando. Minha ideia, na verdade, era desenvolver um software para a contabilidade. Então o que eu falei assim, puxa, para desenvolver um software para a contabilidade, a minha formação já era na área da informática, eu preciso entender contabilidade, já que é esse o software que eu quero desenvolver. Comecei, então, com um escritório aqui, um escritório ali, com essa proposta de aprender e entregar de volta um sistema, porque na época, 37 anos atrás, eram pouquíssimos os sistemas que a gente tinha. Em troca do aprendizado, eu entregava um programinha aqui, um programinha ali. Até que em um determinado momento, a contabilidade me pegou no sentido, olha, a contabilidade precisa do seu conhecimento. Mas que conhecimento? O conhecimento que você adquiriu durante esses anos em que você estagiou em diversas contabilidades. E eu topei o desafio. Fiquei 7 anos nesse escritório que me propôs isso. Fui subindo, aprendendo a escrituração na mão. Imagina, né, Marta? Livros. Hoje eu acho que as pessoas nem sabem o que é escriturar um livro, né? Com certeza. Hoje tudo lá no computador. Fui aprendendo a escriturar livros, tanto na área fiscal, contábil, departamento pessoal. O departamento pessoal sempre foi um pouco mais informatizado desde o início. Fomos trabalhando nisso, trabalhando. Eu falei, não, agora chegou a minha vez. Eu vou arriscar tudo, um bom emprego, um bom salário na época, porque eu quero empreender. Uhum. De uma hora para outra, abri a porta e falei assim, agora é minha vez. E comecei. Um único cliente, não tinha mais do que isso. Fui crescendo, só que naquele momento lá atrás, o marketing era até para o contador não era uma coisa legal. Como assim? Você fazer anúncio, não existia isso. Existia o porta a porta, que também é um marketing, não deixa de ser um marketing, mas não aquele coisa muito ostensiva como é hoje. E caminhando ali de porta a porta, um indicando o outro, cresci 30 anos
Não me arrependo em nenhum momento. Acho que a contabilidade é maravilhosa. É um ramo de negócio, a gente tem muito para ajudar. A gente consegue ajudar os empresários, a gente consegue ajudar pessoas que querem se formar nesse ramo. Então, para mim, a contabilidade me trouxe muitos resultados. Não posso mentir para você, depois de 30 anos, ela me trouxe muitos resultados, tanto na área de aprendizado pessoal, como na questão financeira também. É um ramo que me deu muita sorte nessa vida, muita sorte mesmo. Que bacana, gente. Então, olha só que interessante. A gente tem aqui um contador raiz que nesses 30 anos aí está dizendo que a contabilidade trouxe para ele muitas alegrias, Sim. tanto profissionais como financeira. Ou seja, você que está do outro lado, está desanimado com a contabilidade, está aqui uma pessoa que vai te dar uma injeção de ânimo para isso. Pavão, nesses 30 anos, muitas coisas mudaram na contabilidade, né? E aí eu quero que você me diga o seguinte, Marta, o que ficou de diferente nesses 30 anos? O que está ruim e o que está legal? A contabilidade se transformou. Tá. Então a gente vem do livro, hoje até a inteligência artificial que faz muito dentro de uma empresa de contabilidade. Hoje os processos são muito automatizados. Então a gente não que a gente substituiu pessoas, não é isso. Mas a gente ganhou tempo para ajudar os nossos clientes. Então aquela rotina maçante, hoje o sistema faz. E a gente ganha tempo e ajuda o cliente na instrução, no crescimento, porque hoje a contabilidade não é só entregar uma guia. Hoje a contabilidade, ela indica um caminho. Ela mostra para a empresa como ela deve seguir e por onde ela deve seguir. Então não é só aquela questão do despachante, como a gente era confundido no passado. Ah, você só faz as minhas guias. Não, a gente entrega valor naquilo que a gente faz. Então o que muda na contabilidade? Hoje a gente sente que o mercado contábil ele sente a falta da formação. Hoje eu sinto a falta da formação da pessoa que trabalha muito bem, lógico, entrega muito bem, mas ela precisa se formar. A gente está às vésperas aí de uma reforma tributária onde a formação vai ser muito importante. A gente não consegue entender que vai ser uma mudança de uma simples mudança, como foi a entrada do e-social, a gente se adaptou à mudança e foi um corre-corre no começo, mas foi fácil. A reforma não. A reforma é anos de trabalho, anos de mudança, o empresário vai ter que mudar, o custo do produto dele já não vai poder ser mais o mesmo, porque o imposto não é mais o mesmo. A contratação que hoje a gente contrata um serviço ou compra até mesmo um produto, a gente vai ter que olhar. Hoje o comprador olha o quê? Tem IPI ou não tem IPI? Amanhã não vai ser só IPI, não. A gente vai se creditar de tudo. E se a gente não se creditar, a nossa alíquota vai ser muito alta. Então, hoje, o que a gente precisa e o que a gente sente falta? Formação. O curso universitário, ele nunca preparou a pessoa para o trabalho do dia a dia. Sempre quem preparou fomos nós, dos escritórios, que pegávamos o recém-formado e preparávamos para o dia a dia, que é um pouco diferente do curso universitário. Hoje, a pessoa ela vem com a bagagem do curso universitário, mas entende que é o suficiente para dar seguimento no processo. E não é. Precisa continuar um aprendizado constante. E hoje a gente sente falta daquela vontade das pessoas de ter aquele aprendizado constante, o tempo todo aprendendo. Bacana. E você falando isso e conversando com alguns clientes também, acho que todos eles estão sentindo essa dificuldade, né, em relação às pessoas terem esse aprendizado, e não só no mercado contábil, mas no mercado em geral, porque lá também, no nosso mercado de agência, a gente sente isso com a IA agora também, muita coisa está mudando. E aí eu te pergunto, Pavão, você acha que vai existir o antes e o depois da reforma tributária? Você acredita que muitos escritórios vão deixar de existir? E para esses caras existir, o que eles vão ter que fazer? Eu acho que vai existir sim, o antes e o depois. Tá. E o deixar de existir, eu acho que não vai ser até mesmo uma opção. Porque talvez alguns escritórios um pouco menor, que se estruturou em cima somente de um tipo de serviço, não que eu acho que a segmentação seja ruim, muito pelo contrário, a segmentação é importante porque ela agrega valor para aquele cliente quando segmentado, mas ela se limitou
a um serviço muito pequeno, a base só de um trabalho, sem colocar muito valor. Então, talvez esse escritório ele não consiga continuar, ele não consiga seguir. Por quê? Porque a formação dele já não foi de muito valor agregado. Então, ele não vai conseguir agregar valor naquilo que ele entrega. Então, ele vai acabar abrindo mão. Então, vai ter uma distribuição aí de clientes entre os escritórios que mais se destacam nessa questão da reforma. É lógico que a gente sempre vai ter o cliente pequeno, que vai precisar de um custo menor e talvez um atendimento com menos valor agregado, mas vai ter uma mudança. Nós vamos ter uma mexida. O mercado, se hoje ele tem 100 mil escritórios de contabilidade registrados, talvez ele tenha menos no futuro por conta da necessidade de agregar valor em tudo que a gente coloca. Bacana, Pavão. E hoje você é um cara especializado em lucro real. A maioria das suas empresas que você tem no escritório lá é lucro real. E a gente vê que muitas contabilidades correm disso. Corre bastante disso. Me diz qual que é a vantagem, na sua visão, de ser especializado em lucro real e não correr disso? Na verdade, a vantagem é do cliente de ser lucro real. Tá. Eu nem falo pelo imposto. Eu falo até pela organização. Quando a gente fala em lucro real, a gente tem que ter ideia de uma organização. Então, eu consigo enxergar naquele cliente qual o melhor imposto que ele tem a pagar. Então, se eu tenho um balanço bem estruturado, eu posso dizer para ele, olha, é melhor que você seja simples, mas permaneça com o seu balanço bem estruturado. Ao passo que, se ele for lucro real, não existe um lucro real sem balanço bem estruturado, que é isso que falta para o empresário entender. A questão de ser lucro real é só uma questão de ele ter uma organização financeira muito boa e contábil muito boa para fazer a melhor escolha. Só que isso, com a reforma, eu acredito até que seja inerente para todos. Todos terão que ter um balanço muito bem feito. Um contador já especializado em lucro real, ele já sabe a dor do cliente da transformação. Então, a gente consegue mostrar para o cliente, olha, para que você se transforme de um simples nacional que não tem uma organização muito grande para um lucro real que tem aquela visão de organização, essa é a dor que você vai passar. Então, ele já passa por aquela dor sabendo como ele deve se comportar naquele momento. Então, conhecer o lucro real, ele não é bom só para quem é lucro real. Ele é bom para o simples nacional, ele é bom para o lucro presumido, porque a gente prepara o cliente para uma melhor organização, para uma melhor forma de fazer. Show de bola, muito bom, viu? Entendeu o que ele está falando aqui, gente? É sobre isso. É sobre você ter uma visão de futuro, sobre ajudar o seu cliente ser organizado para conseguir, de fato, entregar algum valor para ele. E aí, Pavão, muito se fala no mercado de contabilidade que você tem que ser consultivo, sim, que você tem que entregar valor, que você tem que ser o hub de soluções. E aí, o que você pensa sobre isso, seu hub de soluções? Você acha que está certo isso? Você acha que, não, Marta, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com contabilidade, não, tem que ser porque eu vou agregar valor, e aí? Não, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que esse é um movimento que existe no mercado contábil hoje, que eu acho que tem realmente a ver com aquilo que precisa ser feito para o empresário. Porque, como eu falei, o muito pequeno, ele não tem condição de se organizar nem financeiramente. Porque às vezes ele é o representante comercial, ele está sozinho, ou ele é um médico que está sozinho, ele não consegue tomar conta da conta corrente dele, aí ele mistura tudo, aquela pessoa física com aquela pessoa jurídica, aí entra o BPO financeiro, que hoje é um segmento que a contabilidade pode tratar. Ela pode dar a mão para ele nesse momento, explicar para ele como ele se organiza. Então, existem muitos serviços que a contabilidade hoje, pelo conhecimento que a gente tem do mercado, ou segmentado, ou até do mercado mais amplo, a gente consegue levar para esse cliente, que é o pequeno, um BPO financeiro, até mesmo para um grande, quando a gente fala em recuperação tributária. Uhum. A gente costuma brincar, só recupera imposto quem paga errado. Mas não é porque pagou errado, porque as leis se alteram. E quando a gente altera a lei, dá o direito da gente buscar aquilo que a gente pagou teoricamente a mais, porque é uma recuperação. Então tem a recuperação tributária para o grande, tem o BPO financeiro para o pequeno. Então existe sim a necessidade de os escritórios ter várias soluções. E tem soluções mais simples. Eu quero registrar minha marca, eu quero ter um amparo jurídico. Lógico, nós vamos ter que se servir de parceiros. Então a gente vai se servindo de parceiros e por que não, né? Indicar um parceiro, é isso.
Então, se a gente não tem condições de fazer tudo sozinho, que de fato não tem, a gente indica um parceiro para fazer uma parte jurídica, um registro de uma marca. Eu acho que faz todo sentido. E você está dizendo uma coisa bem interessante, né? Que assim, olha, a gente precisa agregar esse serviço para a vida do nosso cliente. Se a gente não tem no escritório, a gente coloca parceiros para fazer isso. E aí, entrando nesse tema, Pavon, a gente estava até conversando antes de começar o podcast que na nossa época, vender, a gente tinha uma vergonha, né, de vender. O contador sempre teve esse tabu de vendas e tal. Como que tem sido para você e como que você está quebrando isso? Até aí, assim, gente, vida real, mas eu trago contadores aqui que estão no dia a dia. Como tem sido isso para avançar, para não ficar só na indicação? Como você está quebrando esse quesito até para agregar os serviços, entregar mais valor, ter parceiros? Me conta um pouquinho disso. Realmente isso para mim, que vem de 30 anos, é uma dificuldade muito grande. Porque imagina, eu aprendi que não podia. Sim. De repente o mercado fala assim, se você não fizer isso, você está fora do mercado. Então aí entra um parceiro. Então aí entra também a DPG, que vai colocando para nós, principalmente para mim, que tem um pouco... É assim, tem que mudar a cabeça. É como você já falou para mim várias vezes, muda a sua cabeça, muda a sua cabeça. A gente precisa mudar. Então eu preciso entender que o marketing faz parte do negócio, vender faz parte do negócio. Então a gente precisa ter um parceiro forte para poder colocar isso para a gente. E eu tenho que aprender. Faço o curso com a DPG, você sabe disso, eu preciso entender esse mundo. Talvez até não pessoalmente exercer nada nessa questão do marketing, porque é difícil para mim até compreender muito bem, mas ter um parceiro que ajuda um colaborador meu a fazer isso de uma forma mais fácil. Então, de fato, eu preciso aprender muito. As pessoas, o contador com um pouco mais de idade, precisa aprender muito, mudar essa cabeça, entender que o marketing existe e a gente precisa vender. Justamente por quê? Porque o cliente amanhã, eu estou estudando reforma tributária. Como é que ele vai saber que eu sei reforma tributária? Se eu não falar, ele não vai saber. Então é como muita gente diz, só é lembrado aquele que é visto. Então, eu tenho que me mostrar, eu tenho que dizer o quanto eu sei, o que eu posso levar de valor para aquele cliente, para que ele seja meu cliente hoje. Porque senão o meu próprio cliente se descobrir, será que eu acho que ele não está estudando. Eu vou para o outro que está estudando. É isso. Então, realmente, hoje a gente precisa mostrar através do marketing, através de uma venda, que a gente realmente sabe e consegue agregar valor para aquele cliente. É uma mudança muito grande. Mudou muito. Mas, se a DPG me ajuda, a gente vai embora. É isso aí, tá vendo, gente? Tá vendo que todo mundo, né? Que às vezes o pessoal fala assim, Marta, a gente vê tanta gente no mercado se destacando e tal, mas todo mundo tem o seu momento, tem um momento de preparo, tem um momento de virada de chave, e é construindo um passo de cada vez. 30 anos se passa assim, eu sei, mas esses 30 anos não é de repente que acontece. Então, o Pavon, ele veio construindo aqui uma história para ele chegar até aqui, para realmente começar a olhar e falar assim, caramba, eu preciso avançar um pouquinho mais, eu preciso fazer um pouquinho mais. E é isso que ele está fazendo. Esse é o dia a dia dele. E aí, Pavon, essa questão da reforma tributária que você tem estudado para implantar nos teus clientes, como que, até para ajudar quem está do lado, como que você vai fazer isso? Qual que vai ser o plano de ação do Pavon para começar a implementar isso dentro do seu escritório? O que a gente percebe que vai ter que, inicialmente, o cliente vai ter que entender que o custo do produto dele vai ter que ser reavaliado. Tá. Então, porque hoje o que a gente tem? A gente tem um produto que custa um valor onde todos os impostos já estão dentro daquele valor. Então, se hoje um produto custa R$100, esse produto já tem todos os impostos, IPI, ICM, PIS, COFINS dentro dele. E com essa nova mudança, o que a gente vai ter? O produto com o custo agregando imposto. Então, para que a gente saiba quanto é o meu custo, aí entra o contador, porque muitos empresários simplesmente colocam preço de acordo com o mercado. Eu tenho que vender um pouco mais barato, eu tenho que vender um pouco mais caro. Só que o mercado não vai conhecer o preço. E às vezes aquele valor que ele coloca não cobre o custo que ele tem. Então a gente vai ter que começar a ir mostrando para o empresário, você precisa conhecer seu custo. Então, uma contabilidade, um financeiro muito alinhado vai fazer com que o empresário descubra o custo do produto dele e aí, conhecendo o custo, agregando os impostos que passam a ser agregados a esse valor, entender quanto vai chegar isso para o consumidor.
e tentar ir na briga de preço, que isso tem em todos os setores, mas conhecendo o próprio custo. Porque se a pessoa simplesmente colocar preço, ela daqui a um ano ela não aguenta mais. Tá vendo, gente? Olha como é importante falar com quem entende, com quem está estudando. E aí, o que eu vejo, Pavon? Que nem o contador sabe colocar preço no trabalho dele. Ah, sim, é verdade. Nem o contador sabe colocar preço. E aí eu te digo, como que você vai ajudar teu cliente a colocar preço no produto dele? Se você não for estudar e começar a olhar para dentro de casa, né? E, de fato, começar a aplicar isso para você. E é isso que ele tá falando aqui. Então, assim, esse vai ser o principal ponto. E aí já é mais um motivo para você vender um serviço, né? Você tá pensando em entregar isso pro seu cliente, ajudar o seu cliente com forma de serviço? É isso. Porque aí agora você falou certinho. Hoje o nosso contrato com o cliente, muitas vezes, não avança a precificação dele, não avança a formação de custo. Então é onde a gente agrega mais um pedacinho do nosso contrato. Olha, nós vamos te oferecer agora uma análise do seu custo. Você tem? Não, eu acho que eu gasto tanto de energia na produção, acho que eu gasto... Não, acho não. Vamos avaliar, vamos fazer. Então é onde a gente tenta aí colocar mais um serviço dentro do nosso cliente, que para nós é uma receita. Uhum. E para ele vai ser muito importante, a gente vai ter que mostrar para ele a importância disso. No começo eu acho que vai ter uma resistência muito grande. Como assim eu sei meu preço? Agora você vai falar meu preço? Eu sei, mas ele vai descobrir que isso vai fazer muita diferença, porque tem concorrentes dele muito mais preparados, que estão enxergando o futuro, que estão mexendo no preço. Uhum. E aí não adianta só acompanhar, porque o custo de um não é o custo do outro. Uhum. O que precisa é cada um conhecer o seu próprio custo. É onde entra mais um serviço que, se tudo der certo ano que vem, na verdade nem o ano que vem, a gente já começa a trabalhar isso no segundo semestre, porque já vai ter no começo do ano que vem algumas mudanças que as pessoas já começam a ter a necessidade do custo. Está aí a necessidade de uma contabilidade organizada, um financeiro organizado, onde as pessoas vão aprender que isso vai fazer toda a diferença para o negócio. Tá vendo, gente? É isso. Falar com quem entende é sobre isso e é você orientar o seu cliente. Pavon, antes de começar aqui o podcast, a gente estava conversando de uma coisa bem importante que é sobre pessoas, né? Como tá difícil. E aqui, gente, é Marta sincera, tá? Aqui não é Marta mentirosa, Marta sincera. E a gente estava falando sobre o quanto tá difícil a gente conseguir pessoas, né? Como a escassez humana, o profissional técnico, ele falou isso no começo, sobre sentir falta dessa especialização das pessoas, tal. Tá difícil. Mediante isso, não só para ele tá difícil, para mim também tá difícil. O que você tem pensado em fazer em relação a isso, né? Quais tem sido o seu plano de ação, os seus pensamentos? Porque do mesmo jeito, Pavon, que tá difícil para você, tá para mim, tá para quem tá assistindo cada vez mais. Lá na tua empresa de contabilidade, que encontrasse pessoal técnico, ainda mais que essa questão da internet e tal. Qual que está sendo o seu plano de ação? O que você tem pensado? O que você tem feito para começar a amenizar um pouco esse problema? O que é preciso, eu acho que todos os segmentos, é ensinar. Tá. É difícil hoje, eu sei o quanto é difícil a gente ter tempo para resolver os problemas da empresa, apagar os incêndios e também treinar. Mas é necessário. Precisamos trabalhar com treinamento, precisamos levar o conhecimento para esse colaborador, sim. Não existe outra maneira. É porque os cursos hoje não formam o profissional que a gente precisa no dia a dia. Uhum. Então a gente tem que ter pessoas treinando pessoas. A gente tem que investir em treinamento. Seja treinamentos que já estão no mercado, que a gente pode contratar treinamentos no mercado, ou até coisas internas voltadas para o nosso segmento, em alguns segmentados, né? Então, treinar pessoas. Hoje a gente percebe que não consegue treinar um profissional 100% completo, mas a gente consegue treinar pedaços que juntos, unidos, formam um profissional completo. Então, a gente não consegue formar um completo, mas está formando vários pedaços para que tenha um profissional, atenda o cliente com aquela necessidade que ele tem. Hoje, eu acho que o desafio maior que eu tenho enfrentado nos últimos 30 anos, cliente. Sinceramente, o desafio hoje não é cliente. Hoje o desafio é treinar, capacitar pessoas. Porque também passa pelo desejo. A pessoa, para ser capacitada, ela tem que desejar ser capacitada. Então, começa pelo desejo. Então, o desafio maior da gente é encontrar pessoas que desejam ser treinadas.
Tá ouvindo, gente? Então é isso que a gente tem passado. De fato, encontrar essas pessoas que desejam ser treinadas, como ele disse, treinar essas pessoas, mesmo que a gente está apagando incêndio, é mais algo que a gente tem para resolver, mas que a gente tem que fazer. Então, para você ver aí que o dia a dia não é glamuroso como às vezes se prega por aí. O dia a dia é bem pesado e bem complexo, né? O pessoal às vezes prega aí uma glamorização, tal. Só que assim, acredito eu, Pavon, até por você ter escolhido o lucro real, que hoje, olhando para a maioria das contabilidades, ainda é complexo para eles, né? E aí eu vejo isso porque faz o seguinte, eu fiquei com a contabilidade, depois de ter 21 anos, eu fiquei 19 anos com uma contabilidade. E aí eu percebi que o meu contador não estava querendo mudar a mentalidade. Tanto é que eu estava lá com uma empresa ainda no Simples tal, o Simples Lucro Presumido, nem lembro direito, e de 3 anos para cá a gente fez essa mudança, né? E muita coisa mudou, até porque a gente teve que realmente arrumar um contador que fosse especialista em lucro real e vai nos orientando, vai ajudando, e de fato você tem 1.015% de razão que o lucro real ele é bem melhor do que os outros regimes que tem, mas você já escolheu um caminho ali do lucro real, né? Quando você escolheu esse caminho, você tinha essa mentalidade do quanto complexo seria na época, por exemplo? Diferente do que muita gente no mercado mostra que, não, o cara tá no Simples, mas não tem que ser no Simples. E agora, olhando para a reforma tributária, você percebe que é o mesmo caminho, são coisas diferentes, e aí? Na verdade, eu sempre fui muito apaixonado pelo balanço, pela contabilidade, a confecção do balanço. Entendi. Porque eu acho que ele fecha toda a história de uma empresa naquele mês. Uhum. Então, ele completa a história da empresa. Então, eu sempre gostei muito de balanço, de análise do balanço. Eu sempre consegui extrair muita informação daqueles documentos. Então, eu sempre prezei por balanço. Mesmo no Simples, sempre achei que deveria ter e sempre teve. As empresas que passaram por mim, estão comigo, todas têm. Então eu prezo para que exista isso. Então, quando você falar é muito difícil o lucro real, o contador não quer o lucro real, ele tem um pouco mais de trabalho, requer um pouco mais de técnica, mas você tem uma visão melhor. O cliente ele consegue ver o lucro dele de verdade, porque você sabe que um comércio ele mistura muito. Ele acha que aquilo que ele vendeu naquele momento, ele pode tirar e comprar um carro, e na verdade ele tem que repor o produto. Então, se ele tem um balanço que mostra para ele o quanto é a rentabilidade dele, ele entende se aquela rentabilidade com um financeiro alinhado, se aquilo pode ser sacado, ou se aquilo ficou no estoque, ou se aquilo ficou dentro de algum outro sistema dentro do processo da empresa dele. Então, o balanço traz essa vantagem. E uma outra vantagem que hoje está sendo muito importante, as empresas, muitas vezes, precisam se constituir com uma certa proteção. Então, muitas empresas precisam ser... A empresa operacional não pode ser, muitas vezes, do dono, da pessoa física, porque ela tem risco tributário, ela tem alguns passivos ocultos que só aparece no momento em que a coisa está muito avançada. Então, a gente precisa blindar. Blindar não existe, mas distanciar o patrimônio pessoal. Então, as holdings elas surgiram para mostrar a necessidade de uma empresa ser dona da outra, não para virar um imbróglio, não é isso. É realmente virar uma proteção para aquela pessoa física que tem uma unidade produtiva sujeita a riscos. Uhum. Então, um Simples Nacional, ele não aceita esse tipo de sociedade. Então, a gente tem que partir para um outro tipo de tributação para ter esse tipo de sociedade. E as empresas, à medida que elas crescem, isso é muito importante. Uhum. Porque a gente protege o risco de uma unidade operacional hoje pela questão do colaborador, do acidente, pela questão tributária, porque a gente discute muitos impostos juridicamente. Uhum. Então, existe também essa necessidade de proteção. Então, ser Simples Nacional é importante, é válido, estruturado, enquanto a gente entende o risco. Dali para frente, mudar, tendo um balanço estruturado, a gente vai para o presumido, a gente vai para o lucro real, a gente consegue movimentar melhor tributariamente aquela empresa. Eu sempre adorei o balanço. Então, falar que você tem medo do balanço? Não.
Adoro o balanço. Show de bola, tá vendo, gente? E eu vejo os olhinhos dele brilhado aqui, ó. Daqui, o quanto ele ama isso. Então já pegou a visão, né? Pegou a visão para você, de fato, gostar de fazer algo, para você mergulhar em algo, tem que amar aquilo. Só que aí tem um porém, Pavão. E muitos contadores que assistem a gente aqui fala nos grupos, fala pra gente, como que você consegue as informações do cliente? Que cliente não manda extrato bancário? Que cliente é isso? Que tudo é culpa do cliente. Como que foi essa trajetória? Para você foi simples isso? Não, simples não é. Então me conta aí como que o cara consegue fazer isso para ter esse balanço bonitinho sem ser maquiado? Isso passa pela necessidade da gente doutrinar o nosso cliente. Ele precisa entender que o risco de não ter ou criar aquela mistura pessoa física, pessoa jurídica, esse risco para ele é muito grande perto da economia que ele pode ter se fizer uma coisa correta, uma coisa bem feita. Então as pessoas acham que eu preciso sonegar para ter dinheiro. Não, muitas vezes fazendo a coisa correta, de uma forma bem estruturada, ela vai ter o mesmo resultado. Só que isso tem que doutrinar o empresário. O empresário ele tem que saber que não... Porque a nossa mentalidade se eu bagunçar tudo, o governo não fica sabendo. Não existe isso. Hoje o governo ele é muito mais inteligente do que a gente mesmo pode imaginar. Hoje ele tem sistemas e formas de saber tudo. E nós, como contadores, sabemos que ele já sabe tudo. Então, por que não deixar o nosso cliente... Olha, ele já sabe, não faz isso não. Vamos estruturar, vamos ver que economia besta é essa que você está criando. Aí o cliente começa a entender, começa a perceber que ele pode fazer o certo, porque a gente brinca que não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Não, ele vai fazer o certo, vai ter um balanço, vai ter uma estruturação melhor e ele vai ter aquela economia que ele buscava de uma forma diferente. Entendi. Então é possível. Mas você faz isso por bem pequenininho? Por bem pequenininho é até mais fácil, né? Porque ele tem 2, 3 lançamentos. O médio, que é esse que você está falando, que é o mais difícil, porque o cara vem de uma ideia, não, se eu não sonegar, não vou ganhar. Não, e não é verdade. Ele consegue estruturar a empresa dele e ter dinheiro, ter rentabilidade de uma forma mais estruturada. Entendi. Ele consegue. E quando você fala em doutrinar, Pavão, olha, eu vou doutrinar o meu cliente. Como que você faz isso? Você chama esse cara para uma reunião, você manda um e-mail, você manda um vídeo. Como é esse vamos ver, vou doutrinar? Aí o cara continua fazendo uma coisa errada. Você manda embora, Marta, sincera, hein? Você manda embora, você vai tentando. Como que foi esses 30 anos? É como... até hoje eu não tenho essa questão de ter um processo de conquista de cliente muito severa, que nem as pessoas, 30, 40, 50 clientes. Não. Nós entra cliente todos os meses, sai também muitas vezes, como qualquer outro escritório. Só que são clientes já que prezam e entendem o valor do contador. Então, eles escutam a gente. Então, como é feito isso? Através de reuniões, sim, porque hoje eu tenho o meu atendimento, ele não tem colaboradores híbridos, todos são presenciais. Mantenho salas de reuniões, que muita gente não mantém mais, mas eu ainda sou daquela sala de reunião. Eu também. O cliente... Na agência digital também. O cliente indo no escritório, nós indo no escritório do cliente. Então, ainda eu tenho esse papel da movimentação de colaborador entre as empresas. Eu tenho isso. Então, por isso que a gente torna mais fácil mostrar para ele. Então, a gente mostra na primeira vez, ele não aceita muito, na segunda a gente mostra de novo, até ele entender que não, o caminho realmente é ter uma empresa um pouco mais organizada. Uhum. Você manda embora se o cara não quer fazer... Na verdade, não sou nem eu que mando embora, né? Por isso que eu falei, o cliente acaba saindo, porque ele fala assim, mas esse cara... Eu não tô casando com ele. Ele não tá querendo me ouvir, né? Então eu vou acabar caindo fora. Já vira aquela coisa cultural, né? E aí a pergunta, Marta, sincera, a contabilidade te deixa rico, Pavão? Depende do que você entende por riqueza. Tá. Então, se você falar riqueza é ter liberdade de estar onde quiser a qualquer momento. Eu não tenho essa liberdade de estar onde quiser a qualquer momento. Eu tenho que trabalhar. Eu preciso trabalhar. Então, se você chama aqui, que isso, mas eu vou te falar, a contabilidade ela traz muitos momentos na vida da gente, onde você se torna pessoas felizes através de viagem, carro, casa. Então, dizer para você que...
E hoje a gente sabe que tem muita gente que coloca na mídia o quanto dinheiro tem na questão de contador. Então, se insistir, persistir, lutar, fica. Não, mas é isso que ele disse, gente. É muito legal ter te trazido aqui, Pavão, e essa realidade do dia a dia, porque as pessoas acham que vou ficar rico, vou ter uma liberdade, tal. E não existe muito isso. É você ter dia a dia, trabalhar. Quantas vezes eu ligo pro Pavão, Marta, tô na reunião, não consigo te atender, Marta, tô na reunião. Tá ali com o cliente, tá ali no dia a dia. O negócio, pra você ver, o negócio dele exige que seja presencial. O meu negócio é numa agência digital, eu falo pro pessoal lá, híbrido, sábado e domingo, se você quiser, filho. Porque aqui é de segunda a sexta e chegar no horário. Eu sei que muita coisa a gente tem que ir mudando a mentalidade, só que tem umas coisas que ainda continua funcionando como antes e vai continuar funcionando. E isso é legal, entende? Então, às vezes você vê aí na internet, que nem falou, na internet aí muita gente coloca que carro, casa, um monte de viagem e tal, só que a gente não sabe ali o profundo do dia a dia, o quanto a pessoa tem que trabalhar, o quanto a pessoa tem que se esforçar, tá ali, sabe, resolvendo, apagando os incêndios do dia a dia, tá ali, sabe, ouvindo o cliente, reunião, pessoal e assim por diante. É sobre isso. E Pavon, falando mais uma vez da reforma tributária, como a gente disse aqui, vai existir o antes e depois da reforma tributária. Você acha que muitos escritórios, nesse momento, acaba tendo... Porque a gente está vendo um movimento de mercado de fusão de escritórios. Sim. Muitos escritórios sendo vendidos, sendo fundidos. Lá, e acompanhando o mercado, a gente vem nesses anos, a gente vê muito escritório fechando, muito cliente lá saindo, não porque... Tô fechando. Marta, resolvi vender a minha carteira e cair fora. Marta, fali. Não tá dando mais para mim. E você acha que isso vai piorar? E se vai piorar, qual que é o teu conselho para as pessoas que querem ainda empreender na contabilidade e você tem para dar? Eu acho que isso vai mexer muito ainda, muitos escritórios vão fechar, mas não porque a pessoa não vê futuro no escritório que ela está fechando, vendendo a carteira. É porque ela sabe o quanto vai ser difícil esse momento da mudança. Então, as pessoas que têm uma visão de quanto difícil vai ser essa mudança e não querem enfrentar mais uma dificuldade, mais um desafio na caminhada, elas acabam abrindo mão daquilo que tem para poder ter uma paz, um sossego. Então, não é porque não vai dar mais dinheiro, a contabilidade vai acabar. Não, não é isso. Simplesmente ela tem como prioridade dela, talvez, não se matar tanto mais quanto já se matou no decorrer do processo de cada um dos escritórios. Por isso que eu acho que alguns estão vendendo e até se fundindo. Agora, eu acho que a contabilidade não termina, muito pelo contrário. A contabilidade vai crescer muito mais. Nós vamos ter aí escritórios se fortalecendo cada vez mais. Está aí os aportes, alguns escritórios recebendo aportes aí de muito dinheiro, não só os digitais, mas outros escritórios que também não são digitais, recebendo aportes. Por quê? Porque vai ser um momento muito maravilhoso para quem estiver na contabilidade, que quiser aprender, que quiser lutar, quiser entregar valor, vai ser um momento fantástico, onde você vai poder ganhar dinheiro, vamos falar a verdade, já que é Marta sincera, é isso aí. Vai poder ganhar muito dinheiro. Se você estudar a reforma e mostrar para o seu cliente o quanto você tem de valor para entregar para ele não patinar naquele momento das mudanças, e a gente tem que cobrar por esse conhecimento que a gente tem, é o momento de ganhar dinheiro. Então eu não aconselho ninguém que tenha vontade de aprender nesse momento a abandonar o escritório, porque tem dinheiro nessa mesa e não é pouco. E aí, você falando sobre isso, né? Ter dinheiro nessa mesa não é pouco. Eu não sei o quanto você está mergulhado dentro do mercado contábil. Não falo nem do mercado do seu cliente, que eu já percebi que você mergulha de cabeça mesmo. Mas, por exemplo, eu, por ser uma agência focada no mercado contábil, eu estou mergulhada nesse meio, né? Então, eu estou em grupo de WhatsApp, eu estou em grupo de Facebook, eu estou em grupo de Instagram, conheço vários influenciadores. E, Pavão, infelizmente, se eu pegar aí, 80% do mercado está reclamando. Porque é muito trabalho, porque isso aqui não dá dinheiro, é uma dor de cabeça, é uma responsabilidade civil muito grande, porque o contador acaba se responsabilizando. Essas pessoas que estão com essa carga, que estão reclamando, que, sabe, não dá para ganhar dinheiro, qual que é o teu conselho para elas? Profissão nenhuma é fácil. Para o médico não é fácil, para o industrial não é fácil, para a agência de marketing eu acredito que não seja nada fácil. Nada. Então, eu acho que não existe facilidade, não existe almoço grátis, que nem a gente brinca. É realmente de perseverança, de trabalho,
Não existe nada muito fácil. Então, não existe aquela facilidade. A gente vê na internet pessoas até falando que é muito fácil, outras falando que é muito difícil e querem desistir. Não existe nada fácil, precisa perseverar, precisa insistir, mas todos nós vamos passar por isso, como nós passamos já por muitas outras mudanças. Só que essa mudança eu enxergo que vai ser muito boa para nós. Essa mudança agora vai ser muito boa para nós. Falar que não dá dinheiro depende da perspectiva que você tem, que você olha, do esforço que você empenha. A gente deve ter agências de marketing que não chegam nem próximo do que é uma DPG hoje. Mas porque talvez não colocaram empenho. É sorte? Não, empenho. Exato. É isso, gente. É sobre você se empenhar, é sobre você fazer as coisas acontecerem. É fácil? Não é fácil. Não é simples, mas se você se empenhar em fazer acontecer, as coisas acontecem. Não é do dia para a noite. A gente está aí, ele está há 30 anos, a gente está aqui há 21 anos lutando e todos os dias é uma luta. É matando um leão por dia, é apagando incêndio, é os problemas de você tem os problemas aí da responsabilidade civil, a gente tem o problema de o cliente achar que terceirizar, que toda a responsabilidade do sucesso dele é nossa. Entende? Então, existe todos os prós e contras em relação a isso. E uma coisa que eu vejo também, Pavão, que nem, por exemplo, eu vejo que você tem uma mentalidade muito otimista, uma mentalidade muito boa. E eu gosto de trazer pessoas que têm essa mentalidade mesmo, assim, diferenciada. O que eu percebo? Os clientes que dão certo lá com a gente são os clientes que têm uma energia boa. Os clientes que têm uma mentalidade de virar. Chave virar, chave que vira, sabe? Aqueles clientes que entram lá, é batata. Os clientes que entram com a energia ruim e tal, dá tudo errado no projeto dele. Tudo errado. O cara pode investir horrores, mas parece que assim o negócio não caminha. Você percebeu isso? Você sempre foi uma pessoa assim? Desde que você começou a trabalhar? Ou você foi mudando ao longo dos anos? Você foi virando a sua chave ao longo dos anos? E por que você virou a chave se você virou? Na verdade, eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei naquilo que eu faço. Então, eu, não só na contabilidade, mas em tudo aquilo eu acredito muito, coloco muita energia, coloco muita fé e vou, e sigo. E coloco boa energia, porque eu acredito que se não tiver boa energia, a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu sempre fiz isso. A grande mudança de chave que está acontecendo comigo, que já vem acontecendo, é só essa função do marketing mesmo, que é uma coisa que eu estou estudando. Vou ser sincero para você. Entrei em tudo que é grupo, igual você falou, participei de um monte de mentoria, porque eu preciso entender o que é o marketing, o que é vender dentro da contabilidade. Hoje eu tenho até com a ajuda de todos, né? Eu tenho até um departamento que começa a florescer, né? Que eu estava conversando com você outro dia, de comercial, um comercial que começa a surgir, porque eu nunca tive isso, nunca começou a surgir agora. Então, e acho que vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo e eu vou conseguir. Então, essa questão de conseguir eu sempre tive. Tá vendo, gente? Olha só, estou aqui, está na minha frente o Pavão, 30 anos de contabilidade. Agora ele entrou num monte de grupo, num monte de mentoria, tá aprendendo, tá falando assim, Marta, estou aprendendo. Meu departamento comercial começou agora, tô bem otimista em relação a isso. E tá fazendo as coisas acontecer. Aconteceu? Ainda não. Ele tá ali aprendendo, fazendo o dia a dia acontecer, mas tá otimista. Não tá terceirizando a culpa para ninguém, tá aprendendo ali, batalhando. E é isso que você tem que fazer. Então tá um grande exemplo aqui do dia a dia que tem agenda cheia, que tem que atender clientes, que entendeu que precisa de marketing, que entendeu que precisa vender, que entendeu que precisa entender da reforma tributária, que entendeu que se ele não entender da reforma tributária, o escritório dele não vai muito longe. Entende quantas atividades a gente tem como empreendedor para fazer? Que entendeu que tá difícil ter gente dentro da empresa, gente boa, que entendeu que precisa treinar as pessoas e nem todo mundo vai querer ser treinável. É sobre isso, é sobre você, de fato, vivenciar o empreendedorismo. E ele entendeu também que contabilidade te deixa rico, te deixa, mas é fácil? Não, não é. É o dia a dia, é a correria do dia a dia. É sobre isso, que muitas empresas recebem aporte, que tanto no digital quanto no offline. Então, gente, é case real, que está ali no dia a dia, no chão de fábrica. E minha produção aqui já vai avisar que a gente está aí chegando nos finalmente, passa tão rápido, né? Parece que citou agora há pouco. Pavão, eu quero que... assim, muito legal, eu gosto muito de trazer pessoas aqui do chão de fábrica, do dia a dia. É muito bom trazer pessoal do digital também, que tá ali, que tá mais... Mas assim, a maioria dos escritórios de contabilidade é igual o teu. Sim.
Então, assim, às vezes o cara fica ali se comparando. Porque o cara tá fechando sem contrato. Meu, isso daí é um pouco de utopia e são pouquíssimos que estão fazendo isso. A maioria tá nesse mesmo jogo. Mas um diferencial que você não tá reclamando. Você tá fazendo as coisas acontecer. Você tá estudando. Você já entendeu o jogo que tem que jogar. E por isso eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixa um recado aí do seu coração, o que vier na sua mente aí para todos os contadores e contadoras que estão nos assistindo. É isso. Eu acho que todo contador, toda contadora não pode desistir, tem que lutar, tem que estudar. É muito difícil? Muito difícil. 30 anos se passaram rápido? Muito rápido, mas com muita luta. Então a gente precisa estar sempre pronto a entender as mudanças, se preparar para as mudanças, estar pronto para enfrentar essas mudanças e usar dessas mudanças, desses desafios, degraus, para que a gente cresça cada vez mais, seja na contabilidade, seja na vida pessoal, seja naquilo que nos desafia a cada dia. Então a contabilidade é um desafio? Vamos enfrentar de frente, vamos pegar de frente, vamos lutar e vamos conquistar essa contabilidade. Tem mercado para todo mundo, seja para o digital, seja para quem não é tão digital assim, para quem está querendo ser digital, o mercado está aí, o dinheiro está na mesa, vamos aproveitar. É o momento do contador agora. Ouviu? Entendeu? Faça que nem ele. É o seu momento. Nós temos aí alguns anos pela frente para ganhar muito dinheiro, como ele falou aqui. Então, aproveita esse momento e você vai fazer acontecer. Basta você querer. Bom, se alguém quiser conversar contigo, trocar uma ideia, entender um pouco mais, aonde eles te encontram? Hoje o escritório tem a sede no Ipiranga. Tá. Estamos nas redes sociais, né? A Marta fez um belíssimo site para nós. Então, é pavon.com.br, o nosso site. Lá vai ter todos os nossos dados, as nossas outras redes. Pode me chamar, colegas que de repente estão com uma dúvida, sabe? Pode chamar a gente tenta ajudar, a gente ajuda, porque até mesmo colegas de outros estados, colegas de São Paulo, é essa conexão que a gente cria com as pessoas que faz com que a gente cresça, que também sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa se conectar. A gente vai deixar aqui o site dele certinho, então quiser, tá lá os contatos dele, pode bater um papo, uma pessoa super acessível. Ele acabou de dizer que está se conectando. Hoje eu vejo que não tem as concorrência. Não. É correr junto. Tanto é que daqui uns dias vocês vão ver aí eu fazendo um podcast com os meus concorrentes, que estão correndo todo mundo junto, e é isso que eu prego bastante aqui. Pavon, obrigada. Obrigada pelo seu tempo, ter saído lá, ter esperado, que a gente atrasou aqui. Brigadão, viu? Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com você, muito grande mesmo. Prazer muito obrigado. Foi todo meu, muito bom conversar contigo, um papo gostoso, um papo que fluiu bem e um papo sincero. Obrigada. Gente, você que ficou até aqui, eu quero que você curta, compartilha, manda esses vídeos lá para os seus amigos. Olha quanta coisa legal você acabou de ver aqui. E eu sempre digo, se você não gostou, manda para os inimigos. Afinal, aquilo que você não gosta, os inimigos têm que ouvir, certo? Grande beijo, até a próxima e tchau, tchau.